nós, temos o Espírito Santo habitando em nós. E tudo aquilo que se trata aqui, de alguma maneira, vai remeter ao mundo espiritual. Vai nos levar a entender que nós vivemos hoje uma realidade espiritual. Apesar de estarmos nesse mundo, apesar de estarmos aqui em carne e osso, apesar de hoje termos visto matéria, não é? Toda a nossa vida ter matéria, a gente sabe que as verdadeiras riquezas, o verdadeiro porquê, o verdadeiro, vamos dizer assim, melhor que Deus tem para nós está no mundo espiritual. Igreja não é um lugar de frequência. Aliás, igreja é um lugar de convivência. Eu não somente venho à igreja, eu não somente frequento uma igreja, eu convivo com a igreja. E é importante que todos nós, cristãos do Novo Testamento, tenhamos essa concepção. Eu não posso fazer desse lugar um lugar que eu apenas venho, que eu apenas frequento, que apenas quando dá no domingo ou na quinta-feira eu posso estar aqui. Se eu não posso domingo de manhã, eu vou domingo à noite. Se eu não posso domingo à noite, eu vou domingo de manhã. Será que é isso realmente que Deus quer? Será que Deus quer que eu realmente tenha uma vida que não seja integrada à igreja onde eu congrego? Será que esse aqui é somente um lugar para a gente vir, adorar, entregar a nossa oferta, ouvir uma boa palavra e sair daqui bem? Será que é só isso que Deus quer? Eu creio que Deus quer algo mais profundo para cada um de nós. E hoje, nós precisamos relembrar algumas situações e alguns fatos que são realidade, que se a gente não tomar cuidado, a gente esquece. Em primeiro lugar, a igreja ela é lugar de salvação. Você crê nisso? Olha, você pode ter certeza que pessoas estão sendo salvas nesse momento no mundo inteiro. Pessoas hoje estão encontrando a Cristo, estão encontrando Jesus, estão encontrando a vida eterna, estão hoje sendo transformadas em novas criaturas. Mas eu posso dizer para você que a grande maioria, quase que absoluta dessas pessoas, estão encontrando a salvação em Cristo Jesus através de uma igreja. Pode ser que a pessoa tenha recebido uma palavra e ela se converteu numa praça, num ônibus ou onde quer que seja, mas geralmente é na igreja que Deus trabalha, é na igreja que Deus fala. Essas pessoas elas são trazidas à igreja que o Espírito Santo trabalha. E mais uma vez eu quero repetir, não é a exclusividade da igreja, mas na grande maioria das vezes nós aceitamos Jesus dentro de uma igreja. A casa de Deus é lugar de cura, a igreja é lugar de cura. Cura física, nós temos ouvido aí tantos testemunhos do que Deus tem feito, mas também cura de doenças, às vezes, da mente, cura, às vezes, de sintomas, de coisas que nós estamos acreditando, de coisas que, às vezes, a gente traz já há muito tempo e que a gente ainda não resolveu bem, e Deus quer nos curar. Tantas pessoas hoje estão assentadas nos bancos da igreja, feridas, talvez cautelosas, talvez com o pé atrás, pensando, gente, eu não posso me envolver com a igreja, porque eu me envolvi e eu já vi que a coisa não é boa. Não deixe isso no seu coração. Igreja é lugar de restauração, restauração de casamentos, restauração de vidas que estavam destruídas. Eu já conheci inúmeras pessoas que já não tinham mais qualquer expectativa de vida. Eu já conheci casais que não tinham mais expectativa de continuar a sua união. E Deus então trabalhou na vida dessas pessoas através da igreja. Vocês estão vendo que a igreja ela tem um papel primordial na vida cristã. Igreja é lugar de transformação. Quantas vezes nós temos uma personalidade, às vezes, que é um pouco incisiva. Uma personalidade, às vezes, que é considerada difícil. Mas na igreja, através da palavra de Deus, ouvindo a palavra, vivenciando a palavra, nós temos sido transformados dia após dia à imagem e semelhança de Jesus. Nós, na igreja, temos encontrado milagres. Você sabe que milagre é tudo aquilo que não nos compete fazer, que nós não conseguimos fazer, que nós não temos sequer o poder para fazer. Mas aquele que faz o milagre, aquele que é o dono do milagre, faz o milagre através da sua vida. Você é igreja. Igreja não é apenas um sacerdote, um ministro, alguém que está aqui em cima e que ministra sobre as pessoas e assim Deus trabalha. Não, Deus trabalha também através da sua vida. Aquilo que você fala, aquilo que você profere, a fé que você tem colocado em Deus tem curado vidas. A fé que você tem colocado em Deus tem consolado vidas. A fé que você tem colocado em Deus através da oração tem curado inúmeras pessoas. Vidas estão se rendendo a Jesus, porque você é igreja. Nós somos igreja. Igreja é um lugar amado por Deus.
Eu não tenho a menor dúvida disso. Deus ama a igreja. Deus ama que nós estejamos aqui em união, reunidos. Por isso que nenhum encontro é igual ao outro. Por isso que cada encontro é especial. Não existe um encontro mais especial ou menos especial. Todos os encontros são especiais. Se você talvez não esteja entendendo a minha linguagem, que eu estou falando encontro, então eu vou transformar para culto. Hoje eu vou ao culto. Todo culto é especial. Todo culto, ele tem a manifestação da presença de Deus. Em todo culto, milagres acontecem, vidas são libertadas. Em todo culto, nós podemos ouvir a voz de Deus, quer seja através dos louvores, quer seja através da palavra de Deus, que ela é pregada a cada um de nós. Igreja é um lugar maravilhoso, e eu creio que Deus criou a igreja. Eu não creio que Deus simplesmente deixou as coisas acontecerem e a igreja é uma ideia humana. Não, não é uma ideia humana. A igreja é a ideia de Deus. Deus, quando criou a igreja, quando Ele reuniu todos aqueles que se achegaram a Jesus, Ele tem um propósito nisso. E esse propósito tem se cumprido através dos séculos. Já vieram perseguições, já vieram dificuldades, já vieram lutas, já vieram catástrofes horríveis, mas a igreja continua de pé. É o que nós temos cantado nesses últimos dias. E eu quero ler para você o que eu creio que seja um dos maiores propósitos. Não é o maior, porque a igreja tem múltiplos propósitos. Mas eu acredito que um dos propósitos que Deus tem colocado, e eu quero dividir ele com você, está em Hebreus, capítulo 10, no versículo 25. Talvez você já conheça até esse versículo, não é, de mente aí, de conhecimento da sua mente, de lembrança. Mas eu quero ler ele com você. Hebreus 10, 25. Está escrito aí: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Você crê que isso aqui foi o escritor dos Hebreus que disse? Amém. Mas ainda mais, você crê que o escritor aos Hebreus é inspirado pelo Espírito Santo e foi o Espírito Santo do próprio Deus que o inspirou a escrever essa frase? Dizendo ainda: segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros. Precisamos nos motivar. Às vezes a vida da gente está cansada, às vezes a gente está exaurido, às vezes as nossas forças se esvaem, às vezes as coisas na vida talvez não estejam indo tão bem quanto nós desejaríamos, mas motivemo-nos uns aos outros. Ei, vamos lá, levanta, vamos à casa de Deus, lá naquele lugar Deus vai ouvir o teu clamor, Deus vai ouvir a tua oração, coisas estarão acontecendo. Tanto mais quanto vedes que o dia, está aqui com D maiúsculo, não é? Não sei se aí na nossa versão está com D maiúsculo, na minha está se aproximando. Que dia é esse? O dia da volta de Jesus. Pai querido e amado, nessa noite, Senhor, com temor e tremor, nós estamos, ó Deus, diante de Tua palavra. E pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe nessa noite a minha vida, Pai, trazendo, ó Deus, a inspiração necessária, para que as palavras que saiam dos meus lábios, Senhor, possam estar abençoando a vida de cada um dos meus irmãos. Abençoa, Senhor, através do Teu Espírito, confirmando essa palavra no coração deles. Que o Senhor possa falar, ó Deus, que alguns, ó Deus, possam estar se despertando, e que assim, Senhor, tenham a cada dia mais um comprometimento, um compromisso, cada dia mais uma intimidade maior contigo, porque eu creio que o Senhor quer usar a Tua igreja poderosamente, e é por isso que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma série que foi inspirada por Deus no coração do nosso pastor. Pastor Marcos, desde o princípio do ano, tem falado sobre isso. O que é a igreja? Isso é a igreja. E nós já ouvimos falar aqui de tantas coisas a respeito de igreja. Nós temos entendido, nós temos compreendido melhor que este lugar é um lugar maravilhoso, um lugar onde tem a presença de Deus manifesta, onde Deus, Ele opera milagres. A gente já disse isso um pouquinho. E nessa noite, eu estava com essas 3 perguntas no meu coração, e você vai já entender por que a gente está falando sobre isso. Eu devo fazer parte de uma igreja? Algumas pessoas devem pensar dessa maneira, não é? Não, eu faço parte da igreja A, B, C ou D. Eu devo frequentar uma igreja? Você já viu pessoas falando assim: não, eu frequento a igreja X, eu frequento a igreja Y, eu frequento a igreja, seja lá qual for. Ou eu devo ser igreja?
Você já tem ouvido várias vezes de que a igreja, mais do que um templo físico, eu não estou dizendo que não seja, né? Ali na nossa fachada está escrito lá, Igreja de Nova Vida, é uma igreja, é identificada como igreja, mas a igreja real, você sabe quem é, sou eu e você, somos nós, membros individuais do corpo de Cristo. Os séculos têm passado, o cristianismo ele tem sofrido, né, altas e baixas, mas a igreja do Senhor, que somos nós, continua de pé. Um dia alguém, pela misericórdia de Deus, falou ao teu coração, falou ao meu coração, sobre Cristo, sobre a salvação, sobre a libertação do pecado, sobre nós hoje sermos alguém diferente, alguém que tem uma esperança no futuro, e isso é muito importante. Falar de igreja nunca está desassociado de falar de pessoas, porque a igreja são pessoas, a igreja sou eu e você. Você pode dizer amém? Isso é muito importante, gente, isso precisa estar aí grudado no teu coração. Você faz parte, você não apenas vem a esse lugar, você não apenas frequenta esse lugar, você é esse lugar. Eu tenho a alegria de trabalhar aqui na igreja. Então, durante a semana, a gente muitas vezes passa aqui, andaime montado, troca lâmpada, conserta, pinta, tapa furo, né? Que vai aparecendo aí com a chuva, resolve problema de infiltração, conserta ar-condicionado. Gente, isso aqui durante a semana é um lugar assim que às vezes eu fico até triste, porque eu penso assim, gente, no domingo, na quinta-feira, esse lugar está cheio de vida, está cheio de alegria, está cheio de pessoas que estão sendo ministradas, pessoas que estão adorando a Deus. Esse lugar tem um movimento, tem um mover, porque você está aqui. Se você teve a oportunidade de alguma vez vir aqui à igreja durante a semana, você vai ver, é completamente diferente. É um ambiente assim, árido, é um ambiente onde você não vê vida, você vê funções a cumprir. Você dá vida a esse lugar, porque você traz a Zoe, você traz a vida de Deus a esse lugar. E quando você traz a vida de Deus a esse lugar, é isso que nós chamamos de presença manifesta de Deus. Se nós não estivéssemos aqui, se estivesse aqui eu sozinho, ou eu com mais 2 ou 3 pessoas, é claro que Deus iria se manifestar, é claro que Deus iria fazer milagres, é claro que Deus ouviria orações, mas não é a mesma coisa quando essa igreja está completa. Quando você sai da sua casa, quando você deixa um compromisso e vem à casa de Deus para estar adorando a Ele. Fazer parte de uma igreja local, ir a uma igreja local, ou ser uma igreja local. Eu quero falar sobre esses 3 assuntos com você. Primeiro lugar, fazer parte de uma igreja. Hoje há uma grande confusão e muitas vezes as pessoas, por um interesse às vezes até particular, se acomodam em uma situação e nem suspeitam que estão enganando a si mesmos. Será que Deus quer que somente frequente uma igreja? Será que Deus, quando planejou a igreja, planejou um lugar para dizer assim, olha, quando alguém quiser ir lá, ouvir uma palavra, quando estiver num momento difícil, quando estiver no momento de uma dificuldade, essa pessoa vai ter uma porta. Será que era a ideia de Deus isso? Então, eu só vou à igreja quando me der na telha. Não, hoje o tempo está mudado, né, não dá para ir à praia, então hoje eu vou à igreja. Será que eu vou à igreja somente quando o cinto aperta? Rapaz, esse mês está difícil, não estou vendendo nada, preciso vender, vou lá na igreja buscar a minha bênção. Você já ouviu falar isso? Ninguém ouviu, né? Graças a Deus, que bom, porque eu já ouvi muitas vezes. Vou lá na igreja buscar a minha bênção. Queridos, a bênção está com você. Você pisou no lugar, você chegou no lugar, aquele lugar é abençoado, porque aonde está a presença do Senhor, a bênção dele está também junto. Então não precisa esse negócio de buscar a bênção, de ir lá na igreja, um local físico, não. Mas é importante que você esteja nesse lugar. E essa é uma ideia que tem ganhado força nos últimos tempos. Fazer parte de uma igreja, ir a uma igreja, desigrejados, são espectros de uma mesma face. Você viu aqui o nosso pastor falando sobre um novo movimento que está acontecendo aí, desigrejados. Pessoas hoje, não é, por um problema qualquer se ofendem, tem um problema qualquer de relacionamento, não é na igreja que elas faziam parte, e então ela diz o seguinte, a partir de hoje eu vou adorar a Deus em casa, a partir de hoje eu vou adorar a Deus aqui no meu lar, e aí por acaso encontra outra pessoa e fala assim, olha, na minha casa eu estou me reunindo, eu oro, eu faço, aconteço, e daqui a pouco tem outra pessoa indo lá. Só que essas pessoas nem sempre têm a maturidade necessária para estar vivendo a vida cristã de uma forma autônoma. Essa é a minha preocupação. Eu não estou aqui para julgar, eu já falei para vocês, eu não posso me assentar na cadeira de juiz. Quem é que está sentado na cadeira de juiz? É Deus, você já aprendeu isso com a gente.
É Deus que está sentado na cadeira de juiz, é Ele que pode julgar, mas nós temos uma visão de que muitas coisas hoje estão, olha, sendo trocadas, colocando de ponta cabeça. E nós precisamos hoje urgentemente abrir os nossos olhos, antes que nós mesmos venhamos a cair em algum desses enganos. O diabo, ele usa das suas artimanhas para enganar o máximo possível. Lembra que Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 24? Ele disse o seguinte, que no final, ele enganaria, se possível, até mesmo os escolhidos. E alguém fica pensando assim, não, o diabo ele vai vir, né, com uma roupa bonita e tal, e vai fazer diferente. Está vendo muita série, hein? Cuidado. Está vendo, vai tentar me cantar? Não, eu não caio nessa não. Não, o diabo ele usa coisas mesmo do nosso dia a dia, das coisas que nós experimentamos, e muitas vezes a gente está achando assim, olha, estou arrebentando, está tudo bem, está tudo legal, quando na verdade, segundo a palavra, está tudo ao contrário. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Deus não quer que apenas frequentemos uma igreja. Deus não quer apenas que você vá a uma igreja. Deus não quer apenas que você diga assim, olha, eu faço parte da igreja X. Deus quer muito mais do que isso. Deus quer você mais envolvido. Ao ser humano isso pode dar uma ideia de pertencimento. Nós fomos criados para viver em grupo. Os seres humanos, eles raramente, com pouquíssimas exceções, conseguem viver sozinhos. Na grande maioria das vezes, nós somos pessoas, nós somos seres que precisamos estar em união, precisamos estar juntos. E quando nós estamos separados, queridos, nós somos muito mais suscetíveis a engano, a erros, a derrotas. Então Deus, quando Ele cria a igreja, Ele tem essa ideia de nós estarmos ajudando uns aos outros. Deus quer que estejamos completamente envolvidos com Ele. Isso é muito importante. Eu não posso ter nenhuma área da minha vida onde Deus não participe. Todas as áreas da minha vida precisam ter Deus ali, inserido. Eu não posso dizer assim, Deus, essa parte aqui não. Deus quer estar inserido no teu casamento, na tua vida profissional, na tua vida financeira. E Deus não é mexeriqueiro, Deus não é intrusão, Deus não é entrão. Deus quer fazer isso porque Ele quer abençoar, Ele é o possuidor de toda a sabedoria. Ele quer nos dar sabedoria, para que a gente possa administrar bem todas as áreas da nossa vida. Mas Ele só faz isso se eu então, eis que estou à porta aí, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com Ele. Ih, gente, pisei ali no negócio, alguém me perdoa aí, por favor, não sei de quem é, eu pisei ali no coisa ali. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com Ele. O que é cear? Cear fala de comunhão, fala de estar junto. Então, se eu não permito, ou se eu digo assim para Deus, não, Deus, deixa que isso aqui eu resolvo, isso aqui é comigo, Deus não vai se meter, Ele não vai fazer uma queda de braço com você, Ele não vai te dar um chega para lá e dizer, não, eu vou cuidar dessa área para você, não vai. Então, eu preciso ter um coração sensível, para dizer a Deus, Senhor, vem, toma conta da minha vida toda. Senhor, Tu estás aqui, na minha vida, Tu conheces o meu choro, conheces a minha alegria, Tu sabes, ó Deus, do que eu gosto, então me abençoa, Pai, que eu tenha uma visão espiritual, que os olhos do meu espírito, como diz lá em Efésios, possam estar visualizando a grandeza da Tua glória, de maneira que eu possa entregar-me completamente a Ti, espírito, alma e corpo. Não existe metade minha, não existe um pedaço de mim. Não existe como tirar essa unidade. Nós precisamos entregar a Deus completamente a nossa vida. Nossa vida é totalmente entregue nas mãos dEle, já não é mais nossa vontade, já não é mais o nosso querer, não é mais o que nós achamos, mas em tudo, na nossa vida, aponta para Ele. Todas as coisas. Quando nós vamos conhecendo a Deus, não há mais temor. E muitas vezes nós ficamos com temor de entregar áreas da nossa vida a Deus. E eu pergunto para você, por que temor? A palavra de Deus diz qual é a vontade dEle para mim e para você. Qual é? Ruim, imperfeita e desagradável. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ainda que a gente não compreenda, queridos, a vontade de Deus é o melhor para nós. Não tenha áreas escondidas, não tenha áreas reservadas. Deus conhece toda a nossa vida, conhece todo o nosso ser, conhece todo o nosso proceder, cada passo que nós damos nessa vida, Deus conhece, então entregue tudo para Ele, viva na dependência dEle, viva para louvor da glória dEle, viva adorando a Ele a cada dia.
Ele quer o melhor para você, Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para nós, igreja dele. Mais do que pertencer a uma igreja local, eu preciso ter a certeza de que eu pertenço à igreja celestial. É muito legal a gente dizer, olha, eu sou da igreja A, eu sou da igreja B, eu sou da igreja C. E não há problema nenhum nisso, queridos. Nós temos, graças a Deus, muito bem resolvido isso em nós. Cada um com sua doutrina, cada um com seu lugar. Mas, queridos, o importante é você pertencer à igreja celestial, à igreja de Cristo. A igreja que naquele dia, quando a trombeta tocar, aquele que um dia vai vir nos buscar e vai dizer assim, vinde benditos de meu Pai. Está preparado, queridos? É essa igreja que nós devemos fazer parte. Não que você não deva fazer parte da igreja terrena, claro que sim. Mas muito mais da igreja celestial. Você tem a convicção disso? Você tem a certeza disso? Você já saiu de cima do muro? Você já está agora firme nos caminhos do Senhor? Ou será que às vezes alguém que está me assistindo pela internet está pensando assim, pastor, hoje não deu para ir à igreja não, sabe? Estou meio cansado. Pastor, não deu para ir à igreja não, porque está assim, está assado. Não, queridos. Se nós formos olhar para situações, isso aqui estaria vazio. Cada um aqui tem uma necessidade. Cada um aqui tem uma Netflix em casa para ver. Cada um aqui tem um trabalho da faculdade para fazer. Cada um aqui tem que pensar no que vai fazer amanhã no seu próprio trabalho. Cada um aqui tem uma roupa para lavar, tem uma coisa para resolver. São inúmeras coisas, mas você escolheu a melhor parte. Você veio à casa de Deus. Deus está falando com você. Deus está agindo na sua vida. Deus está trabalhando em você. E você já começa o primeiro dia da semana crendo que o Senhor é o teu Senhor, que Ele cuida de você, que Ele está abrindo caminhos, porque você sabe o Deus a quem você serve. Aleluia! Fazer parte de uma igreja é consequência de eu ser igreja. Se eu sou igreja no meu dia a dia, e quando eu digo sou igreja, é porque eu procuro cumprir aquilo que Deus tem colocado para mim. É porque eu tenho andado em fé. É porque eu sei quem eu sou em Cristo. É porque Deus tem me abençoado. Se eu ando dessa maneira, eu sou igreja. E sendo igreja, nós vamos ter então uma consequência disso, que é estar nesse lugar. Não tem como, queridos, desassociar uma coisa da outra. Olha, eu sou igreja, eu sou muito feliz e tal, já compreendi isso, que igreja não é lugar físico, que eu sou corpo de Cristo, que eu faço parte, que eu sou membro do corpo de Cristo, que eu já faço parte do corpo celestial, da igreja celestial. Mas, meus queridos, guarde isso no seu coração, tenha isso como uma convicção dentro de você. Quando você é igreja, você tem prazer de estar nesse lugar. Isso é a igreja, isso é a igreja, isso é a igreja do Senhor. E Deus ainda tem muito mais. Talvez hoje, como o apóstolo Paulo disse, nós vejamos apenas como num metal polido. Eu sempre lembro da minha mãe quando eu uso essa frase, quando eu leio esse versículo. Minha mãe fazia o seguinte, ela areava panelas. Alguém sabe o que é isso, gente? Misericórdia, levanta a mão para mim, por favor, para mim não passar vergonha aqui. Ih, caramba, muita gente conhece, legal. Para quem não conhece, arear panelas era pegar aquele bombril e ficar passando ali no alumínio. Mas não apenas para tirar a sujeira, até que ele brilhasse. Minha mãe, antigamente as bacias elas não eram de plástico, elas eram de alumínio. E a minha mãe, ela pegava a bacia de alumínio e ela areava. E dava para fazer quase que um espelho com ela, só que era um espelho distorcido. Isso é o metal polido. Talvez hoje nós estamos enxergando a vida espiritual ainda um pouco como um metal polido, ainda pouco distorcida. Mas meu querido, minha querida, fica firme. Deus há de te revelar todas as coisas. De maneira cristalina, de maneira limpa, você vai enxergar direitinho o propósito de Deus para você como igreja. Você não vai ficar sozinho, você nunca está sozinho, Ele está ao seu lado, Ele te abençoa. Eu preciso te relembrar disso. Não é que você tenha esquecido, mas eu preciso repetir isso, para que isso fique bem grudado no teu coração, para que você ouça, e para que você coloque isso em prática. Você é a igreja do Senhor. Segundo ponto, ir a uma igreja. Também é um grupo de pessoas que hoje vão à igreja. E toda vez que eu pergunto para alguém, né, você é cristão? E a pergunta, não, eu vou à igreja. Isso já me traz uma preocupação. Porque muitas vezes a pessoa pode ir à igreja, pode ir ao shopping, pode ir ao açougue, pode ir ao supermercado, pode ir à praça, pode ir a inúmeros lugares.
E muita gente hoje está se assentando nas poltronas da igreja dessa maneira. Estão indo à igreja. Deus te ama. Deus ama essas pessoas. Não pense que Deus está irado com elas, não. Não está. Mas elas precisam consertar os seus conceitos a respeito de igreja. Eu não posso simplesmente ir a uma igreja de vez em quando. Não, hoje eu não tenho nada para fazer. Eu vou à igreja hoje. Vamos, mulher, vamos lá na igreja? Vamos lá, pastor Marco é gente boa pra caramba. Agora, pastor Renato não é meio fraquinho, mas pastor Marco, pô, gente boa. Vamos lá. Tomara que seja ele que vai pregar hoje. Gente, tem gente que está assim. Não pode. Eu não posso simplesmente ir à igreja descompromissado. O dia que eu quero, eu vou. O dia que eu tiver com vontade, eu vou. O dia que eu não tiver nada para fazer, eu vou. Não pode ser assim. Eu preciso ter amor. Existe algo, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, algo que movimenta o nosso espírito a estar nesse lugar, algo que movimenta a nossa vontade a vir a esse lugar, e não é porque esse lugar é bonito, não é porque esse lugar é gostoso, tem um certo conforto, não é isso, existe algo muito maior do que isso, maior do que nós. Deus quer mais de você, e Ele te ama muito. Ele nunca vai te pedir nada que Ele sabe que você não pode fazer. Entenda isso, Deus te conhece melhor do que você mesmo. Deus me conhece melhor do que eu mesmo. Muitas vezes, não é? E a gente hoje tem falado muito de autoconhecimento. E às vezes a gente acha que nós sabemos quem nós somos. Não sabemos. Existem coisas que estão lá, guardadas no interior do nosso coração, lá bem fechadinhas, só você e Deus conhecem, talvez nem eu conheça de vez em quando, as minhas próprias dores, as minhas próprias dúvidas, meus próprios questionamentos, mas Deus sabe, e Deus nos ama mesmo assim, porque Ele quer liberar, Ele quer curar, Ele quer mostrar, Ele quer fazer. Então eu não posso simplesmente vir a essa igreja, ou qualquer outra, descompromissado. Não, eu preciso ter um propósito. Vida é propósito. Viver é ter propósito. Não é simplesmente uma vida solta, mas é uma vida que eu sei. O apóstolo Paulo, ele disse essa frase, e essa frase fala muito ao meu coração. Eu sei em quem tenho crido. Olha só. Eu sei em quem eu tenho crido, não é um Deus qualquer, é o Senhor do universo. E sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu peço. Gente, é esse Deus que nós servimos. Eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido. Por isso você tem relacionamento com Ele, por isso você tem se aprofundado a cada dia em escutar mais a Deus, em escutar mais a voz do Espírito Santo, porque você tem crido. Você sabe que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. É pela graça, queridos, unicamente pela graça. Não se acostume com o ambiente de igreja. Às vezes a gente se acostuma com esse lugar, né? E aí, fulano, beleza? Tranquilo? E aí, como é que estão as coisas? Beleza? Pô, cara, tu viu o Flamengo e tal? Fez isso, fez aquilo, papapá. E daqui a pouco, pô, cara, legal e tal. Viu a roupa do pastor Renato hoje? Brincadeira, ridícula aquele negócio, né? Pô, a barriga dele está diminuindo, hein? Acho que ele está fazendo... Gente, é muito mais do que isso. Igreja é muito mais do que isso, igreja é convivência, igreja é você olhar para o rosto do seu irmão e estar junto com ele, dar um sorriso, dar uma boa noite, igreja é se alegrar junto, se tiver que se entristecer, se tiver de luto, a gente vai ficar de luto juntos, queridos, porque a igreja é vida, igreja é corpo, igreja é um organismo, não é uma organização, igreja é um lugar onde a gente coloca a vida cristã em prática também. A gente se prepara aqui para poder colocar lá fora, mas aqui dentro também nós colocamos a vida cristã em prática. No que depende de nós, queridos, nós fazemos o melhor. Você conhece seu pastor? Sabe que o seu pastor se preocupa com os mínimos detalhes. Ele está sempre de olho. Ele pega, eu acho interessante, ele olha, Renato, aquilo ali precisa resolver. Aquilo ali precisa fazer, chama o técnico para ver aquilo ali, pede para poder melhorar aquilo ali, pede para fazer aquilo lá, mas eu fico pensando, gente... Que atenção, que carinho, que cuidado com a casa de Deus. Sabe por quê? Porque tudo que nós fazemos aqui nessa casa glorifica o nome de Deus, mas também traz benefícios para você. Nós temos alegria de ter você nesse lugar. Você não faz ideia quando nós começamos a sentir falta de alguém. E a gente pergunta, fulano sabe de Cicrano, sabe de Bertrano? O que está acontecendo? Essa pessoa não tem vindo mais à igreja, está tudo bem? Vamos fazer um contato, vamos ligar?
Eu vou mais uma vez fazer o que ele faz quase todos os domingos, né? Qual é o telefone da igreja? 017711. Vamos lá, todo mundo? 24017711. Fácil de guardar, gente. Manda um zap. Você vai clicar lá, ele vai te dar várias opções. Bota lá no zap. Pastor, eu preciso de uma visita. Pastor, eu preciso de um gabinete. Pastor, eu estou passando por uma demanda na minha vida que é muito complicada e eu preciso de alguém para caminhar comigo. E a gente está aqui pronto para poder atender, pronto para pegar na tua mão. Se for necessário, a gente coloca no ombro e vamos embora, rapaz. Você não vai parar, você vai continuar. No que depender da gente, você tem que continuar, porque quando chegarmos aquele grande dia, onde Jesus virá a sua igreja, a gente quer estar junto com você. Vamos estar todos juntos, ninguém se perderá. Eu acho bacana quando Jesus, orando a Deus, ele fala, todos os que o Senhor me deu, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, Judas, não é? Jesus diz isso de uma maneira muito clara, e isso também serve para mim e para você. Faça parte da igreja espiritual. Eu vou ter que correr porque o relógio ali está olhando para a minha cara. E o relógio nunca olha para mim com uma cara boa, né? Sempre olha assim, né? Correndo, né? Queridos, a partir do momento que nós conhecemos e compreendemos quem Deus é, e o que Ele proporciona àqueles que o amam, não existe mais qualquer reserva, não existe mais qualquer dúvida, não existe mais qualquer medo do que é incerto e do futuro. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós nos aprofundamos nessa relação com Deus, nessa intimidade com Deus, mais nós estamos certos, firmes, de que Ele está cuidando de nós, de que a nossa vida está na palma das suas mãos, que Ele nos tem como a menina dos seus olhos, que Ele nos tem como especiais, como pessoas que ouvem, como pessoas que estão ali atentas, clamando, falando com Ele. Deus te ama e ponto final. Pastor, mas eu não estou muito legal. Deus te ama. Pastor, mas eu já acordei com o pé esquerdo. Deus continua te amando. Pastor, mas essa semana eu fiz algo que eu tenho certeza que desagradou a Deus. Já se arrependeu? Deus continua te amando. Se volte para Deus. Se volte para o Senhor. Quando a nossa compreensão de quem Ele é ultrapassa tudo o que acreditamos, vamos ficando cada vez mais próximos dEle. Queridos, nós estamos vivendo no mundo espiritual, não é somente o que a gente vive, o que a gente vive, o que a gente experimenta, o que a gente toca, tudo isso, gente, é consequência da vida espiritual, do plano espiritual de Deus. Então eu preciso olhar o que primeiro? Para o plano espiritual, e as coisas de lá é que vão dar origem às coisas daqui da terra. Então que a gente possa olhar para a igreja não apenas como um local, mas como uma porta, como um acesso, como lugar aonde eu serei aperfeiçoado a cada dia a viver a realidade, os milagres e as bênçãos de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos, mais inserido neles nós somos. Há uma fusão do nosso ser, sabe? Quando você coloca ali, não é, a massa para fazer bolo, né? Você vai colocando os ingredientes, você vai batendo, daqui a pouco aquilo ali vira uma massa homogênea. É exatamente assim. O apóstolo Paulo chega a declarar, porque nele nos movemos e existimos. Não há como, queridos, desassociar isso. Nós fazemos parte de Deus, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós estamos juntos. Então eu não posso ser apenas um frequentador de igreja, eu não posso apenas ir à igreja. Eu preciso ser um cristão de fato e de verdade. Alguém que está pronto a viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Alguém que está pronto a dar até a própria vida, se necessário, para que o nome dele seja glorificado. Pastor, aí não. Aí eu dou um passo atrás. Dá não, irmão. Deus é mais poderoso para poder te livrar. E se Ele não te livrar ou me livrar, nós estaremos num lugar muito melhor. A gente tem que ter essa paz, queridos. Não é a história da carochinha. Não é simplesmente um conto de fadas. Não é uma história para criança, é uma realidade. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, diz o Senhor. Ele está com você. Somos do Senhor. Entregamos a nossa vida a Ele. Gente, se eu pegar esse copo d'água e entregar para você, mesmo que eu queira reavê-lo, você vai dizer, opa, peraí, mas você me deu esse copo. Nós entregamos a nossa vida para Deus.
Nós entregamos a nossa vida para Deus. Nós entregamos a nossa vida para Deus. Você está entendendo isso? Não é mais sua, agora é do Senhor. Pastor, mas eu tenho medo, eu quero a minha vida. Meu querido, pode ter certeza, Deus vai saber gerir a tua vida melhor do que você mesmo. Entregue para o Senhor, seja livre, ande com Ele, e Ele vai fazer o melhor por você. E já que o relógio está ali me ameaçando, agora apareceu um revólver, não sei o que isso significa. Conclusão: não se deixe enganar pelo estado mediano, queira mais de Deus. Chega desse negócio de ser razoável, não, tem que ser o melhor, tem que ser mais, tem que ser o excedente, porque eu quero mais de Deus, eu quero mais da presença dEle, eu sou igreja, eu quero mais do Senhor. Se alguém aqui foi ferido, e hoje tem receio de ser igreja verdadeira, o Senhor está aqui nessa noite para te curar. A igreja continua sendo a noiva de Cristo, queridos. Muitas pessoas hoje estão dizendo assim: igreja, Deus que me livre, não vou à igreja de jeito nenhum, igreja é só problema, igreja é isso, igreja é aquilo. Concordo com você completamente, porque somos seres humanos ainda erramos, mas meu querido, isso não invalida o amor de Deus sobre a sua igreja. Isso não invalida de que Deus continua cuidando da sua igreja, que Deus continua cuidando de mim e de você, porque Ele tem propósito na igreja. Eu não posso desconsiderar esse lugar, eu não posso vir ferido e deixar que a minha ferida me afaste do plano que Deus tem na minha vida. Eu preciso ser curado, porque Deus quer trabalhar ainda muito através de você. Seja curado nessa noite em nome de Jesus. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a sua família, Deus quer usar a sua voz, Deus quer usar os seus talentos para que você seja uma bênção na mão dEle. Não deixe a ferida que te causaram paralisar você. Essa é a igreja do Senhor. Igreja é plano de Deus, queridos, e é o principal local de salvação do mundo. Nunca se esqueça disso. A igreja é do Senhor. Talvez, para a Receita Federal, tem lá um nome, né? Igreja de Nova Vida de Bangu, CNPJ, tal. Né? Presidente X, secretário Y. Está lá. Desse modo, a igreja é uma igreja terrena. Funciona semelhante a uma empresa. Mas, meus queridos, a igreja espiritual, a igreja que nós fazemos parte, essa sim, essa é do Senhor. Você pertence ao Senhor. Você é do Senhor. E que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Vamos ficar de pé.